Existem muitos fatores, como nós temos aprendido, que podem impedir o seu futuro. Futuro, como eu tenho ensinado, são os próximos anos da sua vida. Os próximos 5, 10, 15, 20 anos. E nós temos muitas barreiras que impedem o ser humano de passar por essa porta que separa o estágio que você está hoje para o próximo estágio, para a próxima fase. Nós explicamos sobre os 5 principais cadeados que trancam a porta do seu futuro. Por isso que o nome dessa série é Destravando o Seu Futuro. Porque existem travas, existem cadeados que ficam na porta que impedem o ser humano de passar. O primeiro nós explicamos é o cadeado da dor. Todos nós passamos por muitas dores na vida. Alguns desde a infância. Alguns foram tocados sexualmente na infância indevidamente. Outros tiveram que carregar complexos de inferioridade, complexos de rejeição, foram rejeitados pelo pai. Isso não é algo fácil de se lidar. Outros foram traídos pela pessoa que mais confiava. Outros passaram por problemas que feriram profundamente a alma, a ponto da dor ser maior do que a vontade de viver. Ninguém que se mata, por exemplo, se mata porque quer se matar, e sim porque quer se livrar da dor. A dor tem sido um grande obstáculo. Mas nós temos mais 4 obstáculos, mais 4 travas que ficam na porta do nosso futuro. O segundo é a trava da dúvida. Muitas pessoas ainda não avançaram na vida profissional, não avançaram na vida amorosa, não avançaram na vida ministerial, não avançaram em áreas importantes da vida, porque sempre estão com dúvidas. É ou não é? Vou ou não vou? Faço ou não faço? Vem uma grande oportunidade, me mudo ou não me mudo? E a Bíblia diz que se alguém pede alguma coisa a Deus duvidando, jamais vai receber. A terceira coisa é a ignorância. Gente, quantas pessoas vivem na ignorância? A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. O maior inimigo do ser humano não é Satanás, não é diabo, é a ignorância. Porque o diabo, com uma oração, você bota para correr. A ignorância não tem oração que resolva. E na ignorância, muitas pessoas deixaram suas famílias. Na ignorância, muita gente quebrou financeiramente. Na ignorância, muitos seres humanos machucaram outros seres humanos, seja emocionalmente ou fisicamente. Mas nós temos também um quarto cadeado, ou uma quarta trava, ferrolho, que impede o teu futuro de acontecer. É o desequilíbrio emocional. Nós lemos no primeiro dia da série a história de Jonas. Hoje nós vamos continuar, em que mostra um homem que cria em Deus, que servia a Deus, que foi escolhido por Deus na sua geração, foi nomeado profeta do Senhor, que era algo difícil, não era para todos. E apesar de ser uma pessoa que escutava a Deus, que cria em Deus, que tinha fé, era tão desequilibrado emocionalmente que as suas emoções falavam mais alto do que a voz de Deus. O desequilíbrio emocional sempre vai te levar para erros fatais. E sempre vai ser uma trava na porta do seu futuro. E quinto, Jonas estava no barco e ele era um peso que estava travando o futuro de todo mundo ali. Se você estiver no barco errado, se você estiver num barco com as companhias erradas, se o barco da tua vida está cercado de pessoas erradas, todo mundo afunda junto. Então o quinto são as más companhias. As más companhias impedem o teu futuro. A própria Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Às vezes você veio bem educado pelo pai, pela mãe, estudou nos melhores colégios, junta com um amigo na adolescência, bota tudo a perder. Mas nós também explicamos para vocês os remédios ou as chaves que destrancam cada cadeado desse. Para dor, você tem disponível o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Para dúvida, você tem a fé, que é inimigo da dúvida. Se a fé entrar na tua vida, não tem mais espaço para dúvida. Para ignorância,
você pode aniquilá-la, você pode matar a ignorância hoje, adquirindo conhecimento. Para os desequilíbrios emocionais, os tratamentos específicos. Eu expliquei que você, quando tem um problema no coração, você procura um cardiologista. Quando você tem um problema no estômago, você procura um especialista. Mas quando você tem um problema na psique, um problema psiquiátrico, você quer vir para a igreja orar, em vez de procurar o tratamento específico para isso. Nós falamos no primeiro dia que Jonas, e eu mostrei isso para vocês, além de ter um quadro depressivo seríssimo, ainda tinha um transtorno bipolar. E ainda assim, estava ali cumprindo uma missão. Ou seja, não é porque você tem os teus transtornos psíquicos que você vai deixar de ser usado por Deus. Então olha o perigo. Você vai estar com um título para servir a Deus, dizendo por aí que é cristão, mas com transtorno psíquico. Ou seja, machucando as pessoas, ferindo as pessoas, falando besteira, tudo em nome de Deus. Então chegou um tempo que para a gente começar a viver um futuro realmente de paz e prosperidade, para nós criarmos um futuro que realmente seremos relevantes, faremos diferença na vida das pessoas, nós precisamos destrancar esses cadeados com as chaves corretas. Agora, todos esses problemas se resolvem em uma palavra. Todas essas travas se reúnem em uma palavra, e é a palavra que nós vamos estudar nessa primeira parte de hoje. Inimigo. Todo mundo tem ou terá um inimigo. E se você não entender que o inimigo pode ser uma porta ou pode ser um cadeado, você não vai saber como lidar com eles. Por que uma porta? Porque quem seria Davi se não fosse o seu inimigo Golias? Golias foi uma porta para Davi. Quando ele enfrenta aquele inimigo, a porta se abre e ele fica famoso em todo Israel. Mas existem inimigos que viram cadeados, porque como você não sabe lidar com ele, eles trancam a porta do seu futuro e você fica ali ferido, você fica ali magoado, você fica ali lutando numa guerra sem fim e nunca consegue passar para o próximo nível. Quem está entendendo? E você precisa entender um pouco. Nós vamos voltar ao livro de Jonas para que a gente entenda o assunto de hoje, porque eu acredito que Deus vai lhe ensinar muitas coisas. Você está com o coração aberto para aprender? Amém. Que bom. Entenda isso. A mitologia grega, ela tomou uma proporção muito gigante nos últimos séculos. E ela acabou doutrinando boa parte da sociedade, da humanidade, na forma de pensar. Na mitologia grega, Zeus, que é a divindade, castiga aqueles que não fazem sua vontade. E é por isso que até hoje a gente acha que Deus castiga quando a gente está fazendo algo errado, ou quando alguma coisa sai dos trilhos na nossa vida, quando falta dinheiro no seu bolso, ou quando seu filho sofre um acidente, você fala, Deus está me castigando. Mas isso é reflexo de uma mitologia, de algo que foi ensinado por gerações, porque o nosso Deus, o Deus da Bíblia, não castiga dessa forma. A gente confundiu. Da mesma forma que na mitologia grega, Zeus está castigando quem não faz a vontade dele, na mitologia grega também ensina-se que o inimigo é para você lutar até a morte. Tem tantos inimigos na mitologia, né? E eles brigam, eles lutam até a morte. Desde Hércules, grandes heróis, como outros. Enquanto a Bíblia vai e diz o contrário. Não diz que você tem que lutar até a morte com o inimigo. Diz, se teu inimigo tiver fome, vai e dá de comer. Perdoai os vossos inimigos. Orem pelos que vos perseguem. A Bíblia é totalmente contrário do que a mitologia ensinou. Mas o povo, em geral, por causa da ignorância, absorve o que é mais fácil de entender. É mais fácil de entender que se você está falando mal de mim, eu também vou falar mal de você, do que se você está falando mal de mim, eu vou começar a falar bem para te abençoar. Segundo livro de Reis, capítulo 14, diz assim, versículo 25. Também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Ramat até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do seu servo. Não tem ninguém falando. Vamos lá.
conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do seu servo, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Hefer, que é uma região da Galileia. Entenda isso. A Bíblia diz aqui, no reinado de Jeroboão II, o rei de Israel na época, a gente está lendo segundo livro de Reis, capítulo 14, versículo 25. Diz que o Senhor restituiu os termos de Israel. Israel estava completamente dividido. E nunca depois da divisão de Israel, norte e sul, aquela divisão que aconteceu depois de Salomão, nunca a nação de Israel ficou tão forte como no reinado de Jeroboão II. E essa força, essa restituição aconteceu porque tinha um profeta poderoso na época, que o que ele falava acontecia. E a Bíblia registra o nome dele era Jonas, filho do profeta Amitai. E você vai ver que em Jonas capítulo 1, começa dizendo, Deus chamou a Jonas, filho de Amitai. Estamos falando do mesmo Jonas. E diz que Jonas profetizou e que aconteceu. O que ele falou aconteceu em Israel. Israel foi restituída, suas fronteiras. E o que ele falou aconteceu. E diz também que ele era da região de Gat-Hefer. Gat-Hefer, se você procura, se você estudar em qualquer dicionário bíblico, em qualquer referência de geografia bíblica, você vai ver que era uma região da Galileia. Logo, o único profeta na Bíblia que ganhou uma cidade inteira para Deus, que foi Jonas, apesar dos seus problemas, veio da Galileia. Em João capítulo 7, versículo 52 diz assim, João capítulo 7, versículo 52. Responderam eles e disseram-lhe, estava falando acerca de Jesus aqui, és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para sua casa. Você que está lendo a Bíblia agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Surgiu algum profeta da Galileia antes de Jesus? Gente, acabei de ler. Sim ou não? Sim. Mas quando Jesus começou o seu ministério, para descredibilizarem Jesus, todo mundo começou a falar assim, de onde que ele é? Da Galileia? Examina aí, pode pesquisar, você vai ver que não se levantou nenhum profeta da Galileia. Porque toda vez que Deus começar a te levantar para alguma coisa, as pessoas vão começar a te descredibilizar. Toda vez. Se você está tendo muito crédito é porque você ainda não está fazendo algo relevante. Porque quando você começa a aparecer para algo relevante, as pessoas querem te descredibilizar. Elas querem levantar teu passado, quer expor uma fofoca, quer falar que você fez isso, quer falar que você está acima do peso, inventa que você fez isso. Aí começa a levantar as coisas, porque a intenção é te descredibilizar. Assim trabalha o inimigo, que é o assunto dessa primeira reunião. Ele primeiro trabalha com descrédito. Ele vai tentando descredibilizar o que você está fazendo e falando, para te enfraquecer emocionalmente. Porque a palavra do inimigo não vai enfraquecer o que as pessoas acreditam acerca de você, só vai enfraquecer você mesmo. Quando uma fofoca, quando uma invenção, uma historinha começa a correr, quem gosta de você não acredita, quem não gosta vai continuar não gostando. Ou seja, o que a pessoa está falando, o que o inimigo está falando, não vai mudar nada do que as pessoas pensam de você. Só vai afetar você mesmo. Logo, se você não tem uma blindagem interior, por isso que a Bíblia diz, maior é o que está em nós do que o que está lá fora. Se você não está protegido por dentro, quem vai se destruir é você mesmo. Porque nenhuma palavra de um inimigo tem poder sobre você, nenhuma palavra de um inimigo tem poder para descredibilizar o que Deus vai fazer na sua vida. Então, quando Jesus, você vai ver que a história de Jesus tem muita similaridade com a história de Jonas. Nós vamos ver isso em vários versículos. Muita. Ou seja, um livro com 4 capítulos em que o peixe que engoliu Jonas ficou mais famoso do que o profeta, porque todo mundo lembra da baleia, né? Mas não lembra nem da história de Jonas direito. É justamente um livro que faz muita comparação, muito paralelo com a história de Jesus. E assim como Jesus teve inimigos para descredibilizar, tentar descredibilizar, Jonas também teve. Jonas
além de ser profeta em Israel, ele era um patriota. Porque todo profeta que inclinava a restauração de Israel amava muito a nação. Você vê que Judas, os Iscariotes, ele era tão patriota que ele começou a seguir Jesus, acreditando que Jesus iria defender Israel com espada dos romanos. Mas Jesus veio para pregar o amor. E a decepção de um patriota é tão grande, quando não acontece o que ele queria, que ele é capaz até de trair quem estava seguindo. E Jonas, como um bom patriota, como um israelita, como profeta do Senhor, amava Israel. E Israel era constantemente atacado pelo exército da Síria. Israel tinha alguns inimigos, mas a Síria sempre foi um inimigo constante. Um dia, esse profeta está parado e escuta uma voz dizendo: Jonas, filho de Amitai, levanta, vai lá em Nínive, capital da Síria. Vá lá em Nínive, vai no meio dos inimigos e diga que eles devem se arrepender, porque eu quero salvá-los. Você vai entender que o livro de Jonas, ele é um livro que revela como a mente de Deus funciona. E ao mesmo tempo ele revela como o ser humano pensa e reage. Vou repetir porque isso é muito importante se anotar. O livro de Jonas, ele não se trata do peixe, ele não se trata do profeta Jonas, ele se trata de como Deus pensa. É um dos livros mais completos, apesar de ter só 4 capítulos, que revela como a mente de Deus funciona e revela como o ser humano funciona. Ou seja, Deus aparece para Jonas e fala o seguinte: vai para Nínive e profetiza lá que eu vou salvar o teu inimigo. Eu vou profetizar, vai lá e profetiza que eu vou salvar aqueles que te fizeram mal. Profetiza que vai dar tudo certo para eles, que eu vou lá e vou ter misericórdia deles. Se eles se arrependerem, aqueles que já atacaram Israel um dia, aqueles que fizeram mal para a tua nação um dia, eu vou lá e vou salvar todo mundo. Enquanto Deus está falando, vai lá e profetiza que eu vou salvar, Jonas está fechando o coração, porque ele não quer abençoar os inimigos. Mas você tem que ter cuidado, porque aquele que você toma por inimigo pode ser amigo de Deus. Então às vezes, porque o Rodrigo estacionou na minha vaga, eu começo a ficar com uma implicância dele, começo a ficar contra ele, daqui a pouco é meu inimigo. Fiz uma inimizade, porque a gente faz inimigo também a troco de nada. O ser humano é especialista. O que eu não sabia é que Deus tem um plano na vida dele. E ao me tornar inimigo do Rodrigo, eu estou comprando uma briga com Deus. Então cuidado com quem você decide virar inimigo, porque essa pessoa pode ser uma pessoa querida por Deus. Sim ou não? Enquanto Deus está pensando assim: eu vou salvar o mundo, eu vou salvar você e vou salvar o outro também, eu vou salvar quem falou mal de você e quem falou bem de você, eu quero salvar todo mundo. O homem está pensando: salva todo mundo, menos aquele meu inimigo ali, menos aquele que me fez mal. Aí Deus pega um homem que tem distúrbios psiquiátricos, como Jonas, porém era profeta. Fala o seguinte: vai lá na terra do inimigo, vai lá na capital da Síria, vai em Nínive e diz que se ele se arrepender eu vou salvar todo mundo. O que Jonas fez? Comprou sua passagem e foi para Tarsis, foi para outro lugar. Isso eu não faço não. Porque a gente hoje em dia não está conseguindo ajudar nem amigo, quanto mais abençoar inimigo. Mas ao contrário da mitologia, a Bíblia diz, e está lá em Romanos 12, versículo 18 a 20, que se teu inimigo tiver fome, você vai ter que dar de comer. Se tiver sede, você vai ter que dar de beber. Porque só assim você amontoará brasas vivas sobre a tua cabeça e serás chamado filho do Altíssimo. Mas você, eu sou filho de Deus. Não. Todo mundo é filho de Deus. Não. Não é isso que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz: só aquele que alimenta o inimigo é filho de Deus. Como é que a gente reconhece quem é de Deus e quem não é? A pessoa falou mal de mim, eu vou lá e falo bem da pessoa. A pessoa tentou me matar, eu vou lá e abençoo a vida da pessoa. A pessoa tentou me denigrir e eu não rebato. Ou seja, quando o meu inimigo é alimentado por mim, porque é isso que acontece. Quem te atacou muito acaba caindo e precisando de você. Aí chega o dia da vingança, entre aspas. É aquele dia de José, de ver os seus irmãos ali morrendo de fome, pedindo comida, e ele agora era o governador do Egito. Lembra dessa história? Ele podia se vingar ali, mas ele prefere ser um homem como Deus pensa. Deus está sempre pensando em salvar.
Jesus tem um versículo, ele diz um versículo muito forte na Bíblia, ele diz o seguinte: olha, se você escutar minha palavra e não acreditar, eu não vou te julgar, porque eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. O próprio Jesus está falando: se você me escutar e não me der atenção, ainda assim eu não te julgo, porque eu vim só para te salvar, vou continuar tendo paciência com você. Ou seja, além dos 5 cadeados que travam o nosso futuro, nós ainda temos inimigos que aparecem disfarçados de pessoas. Mas você pode reparar que a maioria dos inimigos aparece disfarçado de flamenguista. Você pode reparar isso. Aí, ó. É o que dizem. É o que os testemunhos contam. Eu nunca vi um inimigo vestido de Fluminense. Você pode ver. Faz aí. Vou deixar, vê a reportagem, vai lá no YouTube ver as reportagens. Ó, fulano foi preso, fazendo não sei o que, vê a camisa que ele está usando. Vou deixar a reportagem para os irmãos. Mateus capítulo 5. Se você pode abrir rapidamente. Mateus capítulo 5. Versículo 43. Diz assim: ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Cada vez que você ajoelha para orar por alguém que te perseguiu, você está abrindo a porta do teu futuro. Cada vez que você está botando comida na mesa de quem te fez mal, você está abrindo as portas do teu futuro. Você está enfraquecendo de vez aqueles que te caluniam, que te perseguem. E toda vez que você tentar lutar contra eles, você vai morrer por dentro, porque o teu emocional vai definhar. E muitas pessoas que estão aqui vão ter que aprender a lidar com os inimigos, senão não vão passar para a próxima fase. Às vezes você vai vencer a dor, às vezes você vai vencer a dúvida, vai vencer a ignorância, mas quando o inimigo vem disfarçado de vizinho, vem disfarçado de sogra, que ele também faz muito isso, vem... Meu Deus, a minha está aí hoje, está por aí escondida, ela vem escondida, tá vendo, tá por aí. O inimigo vem disfarçado de muitas formas, às vezes de um sócio que você brigou, às vezes de alguém que te perseguiu no trabalho. O inimigo pode vir disfarçado de muitas formas. E aí você entrega a sua vida para Jesus na igreja. Diz que quer ser usado por Ele. Imagina quem é a primeira pessoa que Deus vai mandar você vai lá dar uma palavra. Falou: Jonas, vai lá para Nínive e diz que eu vou salvar aquela terra. Jonas, eu não. Pegou, pagou o seu bilhete, como nós falamos já, e foi para outro lugar, foi para o sentido contrário. O problema é o seguinte: a Bíblia diz no capítulo 1 de Jonas que ele pagou e foi para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Porque a presença do Senhor está onde a ordem foi dada para você estar. Quando você está fora da ordem, você está fora da presença. Ontem o pastor Bruno me lembrava a passagem de Sansão, que diz que Sansão, quando foi afrontado, levantou-se como se fosse um dia comum, achando que venceria os inimigos como sempre venceu. Mas a Bíblia diz assim: mas o que ele não sabia é que o Espírito do Senhor já tinha saído de dentro dele. E quando ele tentou contra os inimigos, ele perdeu. Porque quando você está fora de uma ordem, a presença não está contigo. E a única coisa que te protege nessa vida é a presença do Senhor. A Bíblia diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, em vão os seguranças estão à sua volta. Chega um tempo que você precisa aprender a lidar com os inimigos, a lidar com a crítica. Os inimigos chegam muito pela crítica. Quem aqui já foi criticado duramente? Quem aqui já foi caluniado? Agora essa aqui, graças a Deus, em São Gonçalo não tem. Quem já recebeu indireta pelo Facebook? E é engraçado que a indireta do Facebook, né?
A pessoa está falando com uma pessoa, mas pega um monte, né? Então ela está pensando que é quem? Mas não está nem falando contigo, ué. Né? É uma desgraça. Por que isso? Porque está todo mundo ferido. É só um casal chegando, olhem para mim. É só uma pessoa chegando, está todo mundo olhando para ela. Só... Sentem e fiquem à vontade, meu irmão. Bem-vindo. Olha aqui para mim, pessoal. O inimigo sempre vai tentar te distrair em frente à porta. E ele vai colocar inimigos que você não espera. Não se distraia quando você estiver próximo a abrir a porta do seu futuro. Se o vizinho estiver brigando pela vaga, dá a vaga para ele. Não, mas eu não sou bobo. Não é questão de ser bobo. É questão de aproveitar a oportunidade para passar pela porta. Não perca tempo com coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Tem que perdoar alguém, sai daqui, liga e perdoa. Mas não fui eu que feri. A Bíblia diz que você não pode nem ofertar se alguém te fez mal e você está atingido com essa pessoa. Resolva, porque o inimigo vai vir disfarçado de muitas formas para poder roubar e fechar o teu coração, para que você não passe para a próxima fase. Mas eu quero declarar e profetizar que cada um de vocês que está aqui vai passar para o próximo nível. A porta do futuro vai se abrir para vocês. Os próximos 10 anos serão os melhores anos da sua vida. Você nunca experimentou o que vai experimentar nos próximos anos. Mas, calma. O que vale a minha palavra? O que vale uma palavra profética se você não cumprir a instrução? Toda promessa, toda palavra profética está debaixo de uma instrução bíblica. E a instrução bíblica de hoje é: aprenda a lidar com os inimigos da vida. Tentaram descredibilizar Jesus dizendo que de Galileia não vinha profeta, e nós vemos que veio. Porque, pressão, quem tenta te descredibilizar sempre vai ter que mentir. Eles vão ter que mentir. Então fica tranquilo. Não existe defesa contra o mentiroso, porque ele vai inventar outra mentira. E Jonas, sendo um homem de Deus, porque estava desequilibrado emocionalmente, não queria abençoar os inimigos. Mas para nós que somos cristãos, não tem outro caminho. Abençoar o inimigo vai ser uma exigência para você fazer parte desse clube do céu. Se você quer entrar nos céus, se você quer ter acesso à cruz de Cristo, você vai ter que perdoar quem te persegue. Você vai ter que orar por eles. Imagina, tem gente que não aguenta nem escutar o nome de certas pessoas. Imagina dobrar o joelho e orar por essa pessoa. Só que essa é a exigência bíblica para que você consiga lidar com os seus inimigos. Jonas queria tudo menos conviver com os inimigos, e Deus mandou ele justamente para lá. Lembre-se que Deus não está preocupado com as tuas picuinhas. Ele não vai perder tempo com as pessoas que você tem implicância. Ele quer salvar todo mundo. Da mesma forma que Ele quer te abençoar, Ele quer abençoar aquela pessoa que você está hoje dormindo cheio de raiva dela. E como Deus não faz acepção de pessoas, Ele não está pensando: vou dar um carrão para ele, que esse eu gosto, e esse aqui eu vou dar um carrinho porque eu não gosto muito. Deus não pensa como você. Se você quer entender como Deus pensa, leia o livro de Jonas. Abre comigo em capítulo 4, rapidamente, de Jonas. Só para você entender um pouquinho da mente de Deus. Porque se você entender como Ele pensa, fica muito mais fácil você adaptar o teu comportamento a como Ele pensa, como Ele faz. Roubaram Jonas aqui da Bíblia, hein? Forte. Gente, o que é isso? Achei. Por isso que eu estou no iPad agora, eu não passo essas vergonhas. Versículo 9 do capítulo 4 diz assim: então Deus perguntou a Jonas: é razoável essa tua ira por causa de uma planta? E Jonas respondeu: sim, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor a dizer: tens compaixão de uma planta que não te custou trabalho algum, que não fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite pereceu. Como não
não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Deus está falando, olha como é que o ser humano pensa. Ele fica com pena da planta que morreu, mas não tem pena de 120 mil pessoas que vão morrer só porque ele não gosta delas. Você fica com pena do cachorrinho que quebrou a patinha, mas não está preocupado com tantas pessoas que morrem todos os dias à sua volta. Essa é a mente do ser humano. Ele só se importa com aquilo que ele se apegou. O que ele não está apegado emocionalmente, que se exploda. Deus está mostrando isso em Jonas. Aí ele mostra como a mente dele pensa. A mente de Deus pensa o seguinte: se você está apegado a uma planta que nasceu num dia e morreu no outro, como eu não vou estar apegado a uma cidade em que não tem tanta ignorância que ele não sabe nem discernir a mão direita da esquerda? É claro que eu vou dar mais uma chance para eles. Porque Deus sempre está preparado para te dar a próxima oportunidade. E da mesma forma que Ele está preparado para dar a próxima oportunidade para você, Ele também está preparado para dar uma oportunidade para o seu inimigo que te fez mal. É por isso que não adianta nós criarmos inimigos. Porque se ele se arrepender diante de Deus, Deus vai levantar ele. E tem um versículo na Bíblia, em Provérbios, que é mais forte ainda. Está falando, olha, se teu inimigo cair, não ria dele. Porque Deus pode se compadecer da situação e levantá-lo de uma vez. Aprenda a lidar com os teus inimigos. Cada vez que você crescer na vida, mais inimigos você terá. Aprenda a lidar com eles, para que o seu futuro não seja travado por causa disso. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa e falando sobre isso. Quando eu era só empresário, estava aí viajando de primeira classe, o mundo todo, tudo bem, tudo bonito, não recebia uma crítica. Quando eu resolvi servir a Deus, levar outro tipo de vida, tá no altar pregando, você abre meu Facebook lá, a gente chama de bandido, de 71, de não sei o que. Gente, quando eu fazia acontecer, não tinha uma crítica. Quando você está aqui servindo ao Senhor, começam a vir críticas da onde você nem imagina. Por que isso? Porque toda vez que você está no caminho certo, os inimigos aumentam. Toda vez que você está começando a ser relevante, ou seja, fazendo diferença na vida das pessoas, os inimigos se manifestam, eles começam a aparecer. E se você não souber lidar com isso, você vai cair por causa de uma crítica, vai cair por causa de uma fofoquinha, vai cair por causa de um disse-me-disse. Você vai ficar destruído emocionalmente por causa de uma pessoa que Deus está abençoando e você não gosta dela. Tem gente que está aqui no nosso meio que se remói porque uma pessoa que ela não gosta, Deus está abençoando. Se você não aprender a lidar com os seus inimigos, você vai sofrer a vida toda. Porque se você quiser realmente ser usado por Deus, é bem capaz que Ele te envie justamente para essa pessoa, para que você seja a bênção na vida dela. Uma vez me ensinaram o seguinte: um grande mentor espiritual falou, toda vez que alguém realmente relevante, importante falar mal de você, separe uma oferta, vá lá, procure ele e dê uma oferta para ele. Eu falei, o quê? O cara está falando mal de mim? Ele falou, isso. E eu lembro a primeira pessoa relevante, grande, que começou a falar mal de mim, eu fiz exatamente isso, que dói pra caramba. Quando você está no banco sacando disso, você fica, que loucura que eu estou fazendo. Será que não é Satanás que está falando isso? Não. Satanás é você? Aí quando você entrega e a pessoa se quebra por dentro, fala, caramba, o cara veio aqui me abençoar. Aí você sente o Espírito Santo de Deus e fala, caramba, é isso mesmo. Cada vez que eu abençoo o meu inimigo, eu perdi um inimigo e no mínimo ganhei alguém que, se não for meu amigo, pelo menos não vai me bater mais. Ou seja, é uma estratégia de guerra. Eu encerro dizendo isso: ninguém entende mais de guerra do que o Senhor dos Exércitos. Quando Ele manda você botar comida para o seu inimigo, é porque Ele sabe que um dia esse inimigo pode se levantar e ele vai se lembrar do que você fez no dia que ele estava precisando. A melhor estratégia de guerra é o amor. Deus descobriu isso, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé e de tudo que há no mundo.
Aprenda, essa é a primeira parte da série de hoje. Aprenda a lidar com seus inimigos. Porque senão você vai ficar sempre fugindo da presença do Senhor. Você vai ficar pagando para ir para outro lugar só para não encontrar com a pessoa que está ali. Tem gente aqui que muda de calçada porque viu a pessoa passando na outra. Tem gente aqui que já deixou de ir na festa porque o fulano ia estar lá e falou não quer. Mas nós que professamos a fé cristã, não podemos agir assim. Nós vamos ter que mudar isso hoje. Porque se você quer realmente destravar o teu futuro, inimigo não pode mais tirar teu sono, inimigo não pode mais ser um problema, porque eles sempre vão existir. Aprenda a lidar com isso. Aprenda a lidar com isso. E eu sei que dói. E eu sei que você foi muito ferido por isso. Mas eu acredito que se você realmente se dispor a perdoar quem você precisa perdoar. Quem aqui está nessa noite, enquanto eu estou falando, você está lembrando de uma pessoa que você tem que perdoar? Levanta a mão. Olha quantas pessoas estão dentro da igreja hoje e tem que perdoar pessoas. Amém. Teu futuro já começou a ser destravado só porque você pensou em perdoar. Porque esse rancor não vai te levar a lugar nenhum. Essa raiva não vai te levar a lugar nenhum. Vai te levar a ficar que nem Jonas, discutindo com Deus. Para que discutir com Deus se a gente vai perder? Para que tentar convencer Deus de uma coisa que Ele já sabe qual é o fim? Se Deus te trouxe hoje aqui, é porque Ele tem a intenção de destravar tudo que está segurando o seu futuro. Se é problema emocional, será destravado. Se são as dores do passado, serão destravadas. Se é inimigo espiritual, vai cair por terra em nome de Jesus. Se são traumas, se são dúvidas, se é ignorância, seja o que for, vai cair por terra. Porque a Bíblia diz, caiam por terra todos os inimigos de Deus. E se Deus está contigo, quem está lutando contra você, está lutando contra Ele. Chegou um tempo de nós aprendermos a lidar com isso. E deixa eu te falar, se você quer chegar no topo, você precisa aprender a lidar com isso. Você imagina se Martin Luther King fosse um homem que se preocupasse mais com os inimigos do que com o seu propósito. Enquanto ele estava na rua marchando pelos direitos dos negros, tinha alguém apedrejando a casa dele. Enquanto ele estava numa outra cidade fazendo reuniões, ou pregando o evangelho, ou fazendo reuniões do movimento dele, tinha gente batendo nos filhos dele na escola. Ele foi preso dezenas de vezes. Mas ele saía e voltava para o seu propósito, porque o inimigo não pode ter o poder de tirar o seu foco do propósito. Eles só existem para isso, ou para ser um trampolim para o seu futuro, ou para te distrair do propósito. Golias podia ser um cadeado, uma trava no futuro de Davi, ou o trampolim que foi para que ele virasse general do exército de Israel. O que o teu inimigo significa para você? O que o seu inimigo significa para você? Porque se ele é alguém que tira só o teu sono, se ele é alguém que só te perturba, você está mal e precisa hoje deixar isso cair por terra. Os inimigos, eles são tão importantes que eles mostram coisas que você não sabia que era capaz de fazer. Eu lembro que quando eu comecei a fazer o que eu faço hoje, uma pessoa chegou perto de mim e falou assim: o que você está pensando? Você está pensando que você vai mentorear os pastores do Brasil? Foi a primeira vez que eu escutei a palavra mentorear os pastores. Foi um inimigo que me falou. Boa, hein? Porque o inimigo vê muito mais longe que você. É impressionante. Ele te vê de longe e fala assim: esse cara vai acabar mentoreando todo mundo. E sopra no teu ouvido. Mas às vezes eu fui pregar no norte do país. Eu conto isso no livro 12 Dias para Atualizar a Sua Vida. E era uma conferência gigante. Não lembro quantas pessoas, 10 mil, 15 mil pessoas, gigante. E quando eu entrei no local onde os organizadores estavam, eu falei: como é que eu cheguei até aqui? Onde vocês me conheceram? Eles falaram: olha, veio um fulano de tal aqui, bem famoso, falou muito mal de você. Aí falou, mas começou a falar mal. E a minha esposa estava no quarto, escutou o teu nome e foi buscar na internet, botou lá Google. Né? Você sabe que o que a Bíblia não fala, o Google revela, né, irmão? Você botou lá o seu nome.
Aí ela começou a assistir uma palestra sua. Quando aquele homem foi embora, eu entrei no quarto, minha esposa estava chorando e falou assim: vem assistir o que aquele homem está falando. E eu comecei a assistir, nós dois começamos a nos abraçar e nos arrepender de algo, porque você estava falando sobre arrependimento. A gente falou: tem que trazer esse homem aqui. Então hoje você está aqui, porque um inimigo entrou dentro da casa deles para falar do meu nome. O inimigo tem outra função, e a principal função dele é te expulsar da zona de conforto. Você vê que Davi, quando venceu Golias, imagina Davi, o que viria a ser rei um dia. Um filho deixado de lado, cuidava das ovelhinhas, seus irmãos eram os preferidos do pai, e seus irmãos estavam servindo ao grande exército de Israel, e ele estava só cuidando das poucas ovelhas do seu pai. Um dia ele vai ali como office boy entregar pão e queijo a pedido do seu pai na frente da batalha. Como ele era um homem preparado, porque já tinha matado urso, já tinha matado leão, foi lá e derrubou Golias. Quando ele mata Golias, promovem ele a general do exército de Israel. Cá entre nós, um jovem adolescente que era rejeitado dentro da sua própria família, de um dia para o outro vira general do exército de Israel. Tá bom ou não tá bom? O time que está ganhando não se mexe, irmão. Estou aqui, vou ficar quietinho. Se Saul não começasse a perseguir Davi, ele iria morrer como general do exército de Israel e não iria cumprir o seu propósito de ser rei. Aí ele estava quietinho como general, não fez nada, não implicou com ninguém, não desobedeceu o rei, fez nada, ele estava quietinho, cumprindo a função. Só que quando você está cumprindo a função que Deus mandou você fazer, as pessoas começam a te admirar. Aí ele passava, as mulheres gritavam: ô, Davi feriu seus 10 milhares, hein? Mas Saul, só milhares. E aquilo começou a deixar o rei furioso. O rei começou a perseguir Davi, perseguiu tanto que ele teve que fugir. O que seus inimigos não sabem é que eles estão te perseguindo para te expulsar da zona de conforto, direto para o seu destino. Se você não tiver inimigo, na primeira vitória que você tem na vida, você estabiliza. Opa, que bom! Ganhando 5 milzinho, ganhava 1.000. Enquanto Deus estava pensando: não, quero que você seja o maior empresário do Brasil, para que você empregue tantas mil pessoas, para que você seja um bom distribuidor da renda, para que você seja um administrador das minhas riquezas. Não, de 5 mil, o time está ganhando esse mês, tá bom, gente, está ganhando 1.000. Aí vem os inimigos para te expulsar dali. Aí você vem para a igreja fazer campanha porque perdeu o emprego, enquanto Deus fala: meu Deus, mas fui eu que tirei para você virar empresário. É o que a gente está falando. Deus está sempre pensando em todo mundo, você só está pensando naquilo que te interessa. Jonas é um bom livro para você entender como funciona a mente de Deus e como funciona a mente do ser humano. Mas isso muda hoje, nós vamos alinhar a nossa mente com os pensamentos de Deus. Nós vamos entender que quando Deus quer nos usar, não é só para nos abençoar, é para abençoar todo mundo. Deus só abençoou Abraão porque nele seriam benditas todas as famílias da terra. Deus, quando te dá alguma coisa, já está pensando nos teus filhos, nas tuas gerações, está pensando nos teus amigos, em todo mundo que está à sua volta. Deus vai destravar o teu futuro, não por causa de você, mas por todo mundo que está nesse barco contigo. Quem está nesse barco contigo, vai junto.